Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Decision Conecta Podcast. Hoje nós estamos aqui com Isabela. Isabela é uma querida amiga minha que eu conheci há alguns anos, né? Isa que já trabalha bastante tempo na área pública, né? Que tem aí uma trajetória gigantesca na área pública e também, principalmente eu vejo também pelos seus estudos, né? De muito tempo. Isabela, seja muito bem-vinda. Obrigada, Daniel. Prazer estar aqui. Queria te agradecer pela oportunidade, né, de estar participando de um trabalho tão importante que tu tens feito ao longo desses anos. Obrigado, querida. Obrigado. Então, vamos começar, né, como a gente gosta muito, que é entender um pouquinho da Isabela como pessoa física. Queria que você me explicasse um pouco, né, essa questão toda sua de... tua parte acadêmica, tua parte profissional. Você sempre quis trabalhar na área pública? Não? Você fizeste alguma graduação, mudaste? Me conta um pouquinho de você. Então tá. Assim, primeiro, existe a Isabela profissional, né? Servidora pública. A Isabela mãe, a Isabela esposa, né? A Isabela pesquisadora, que adoro essa área. Então todas as áreas se misturam para mim, né? É óbvio, a nossa identidade ela tá misturada. Mas assim, em termos de carreira, eu acho que é interessante porque eu não conheço ninguém que tenha planejado uma carreira e que tenha seguido exatamente os caminhos planejados da carreira. Chama-se vida, né? Porque a vida é movimento. Sim. E é isso que torna ela tão interessante. Então, o que aconteceu? Eu entrei no TRE com 18 anos. Né? Fiz administração, entrei com 16 anos, trabalhei no Tribunal de Contas do Estado. Já com 16 já? A minha mãe era servidora pública do TCE, fui estagiária lá. E assim, meu pai é bancário. E aí resolvi ir para a área pública até por referência da mãe, assim, sim. né? Tem uma questão ali. Então, aí comecei a trabalhar no tribunal. Eu acho que a gente tem uma experiência vivencial muito interessante, mesmo quem não tenha tido estudos aprofundados, porque tu vives na instituição. Então, continuei trabalhando lá e passei por algumas áreas, né? Como a minha carreira é longa, de 40 anos, eu fiquei... tem 4, 5 áreas, grandes áreas, em que eu fiquei bastante tempo, porque eu fiquei muito tempo lá, né? Então, assim, passei a área de licitação e contrato, foi super interessante, auditoria, a escola judiciária, desenvolvimento organizacional. E hoje, eu acho que a maturidade faz com que tudo que eu aprendi, eu use. Assim, parece que as áreas todas entrelaçaram. Por exemplo, eu estou no desenvolvimento. Para a gente contratar um curso de liderança, eu tenho que ter de licitação, por mais que a lei tenha mudado, né? Então, acaba que essa visão integrada me ajudou muito. E quando eu trabalhava, estava nas fases finais da universidade, a gente tem que fazer um estágio obrigatório, né? Tá. E o meu estágio foi na área de marketing. Fui fazer o estágio na Carlos Paula na época e depois fui chamada para trabalhar na Arte Plan Sul. Então, eu trabalhava na Arte Plan Sul de manhã e no tribunal à tarde. E aí, aquilo que eu comentei contigo, assim, quando chegou um momento em que havia possibilidade de eu ser contratada, eu era redatora na Arte Plan, no tribunal eu ganhava muito mais. Então, eu falei assim, bom, né, isso pesa também. Então, nesse momento, eu falei assim, bom, já que eu vou ficar no tribunal, eu vou fazer direito. Então, tu te graduou em administração? Sim. E aí, vou fazer direito? Fui fazer direito. No direito, eu achei que sim, eu vou achar chatíssimo, né? E eu adorei. Adorei. Eu acho que tem áreas do direito que são muito interessantes, muito de vanguarda, ao contrário do que a gente pensa. E aí, nessa caminhada, eu já estava como chefe de licitação e contrato, terminei o direito, fui fazer uma pós maravilhosa em Curitiba, no Instituto Romeu Bacelar. O professor Romeu é um grande advogado, irmão dele desembargador e tal. Na área do direito, então, após, na área né? do direito. E na época ele reuniu grandes juristas, né? O ministro Barroso, o Celso Antônio Bandeira de Mello, Silvia de Pietro, que eram grandes nomes, e era a primeira turma. Então, assim, a gente do Brasil todo, foi muito interessante, assim. E continuei nessa caminhada. Houve uma reestruturação no tribunal. Continuava no tribunal, então, no né? Tribunal. Sempre no tribunal. Sempre no tribunal. Houve uma reestruturação em que mudaram todas as áreas. Meu departamento inteiro foi substituído, à exceção de mim. E eu fiquei meio constrangida com aquela situação. E falei assim, olha, eu não tenho condições de ficar com a equipe toda nova, meus colegas todos saíram. Oxi. Não sei, eu acho que talvez
por uma imaturidade minha, ou uma consciência interna. E aí, então, o diretor falou assim, olha, vais trabalhar como chefe dos terceirizados. E a gente tinha 140 e tantos contratos terceirizados na época. Foi uma experiência legal, só que durou só 3 meses, porque eu fui para auditoria. Fui chamada para auditoria preventiva. O que era auditoria preventiva? Ele é um grande escritório de advocacia. Vamos dizer, a preventiva, ele pega todas as áreas, desde multas eleitorais até licitação em contrato. E eu tinha uma equipe muito forte, muito boa, né? Inclusive a minha chefe. E aí o que aconteceu? Os nossos pareceres... E aí eu já estava começando a unir um pouco a área acadêmica, sem conhecer muito. Já tinha pós-graduação. Já tinha pós, mas eu acho que, com parênteses, eu acho que o estrito senso é que te dá uma outra visão, né? Eu ainda não tinha. E eu estava com essa equipe muito interessante, mas a gente começou a trabalhar com isso, assim, a montar os entre aspas, julgados, ou nossos pareceres, com embasamento científico. Não só quando a gente tinha uma lacuna na lei de interpretação, a gente não buscava só hermenêutica, enfim, a gente buscava mesmo... também, claro, né, com certeza. Porque havia processos de gestão, inclusive, jurídicos, né? E aí o que aconteceu? Aquilo começou a crescer, e aí quando alguns processos administrativos vão para o pleno, né? São julgados por um plenário de desembargadores, então são 7 ali, né? E os nossos pareceres começaram a ter uma repercussão muito interessante e iam para esse pleno para dar o aval, né? E acabavam que eram todos aprovados na íntegra e foi mudando alguns entendimentos da administração. Isso foi muito interessante para a gente. Só que quando a gente estava nesse caminho, o meu marido, Ari, né? Ele foi convidado para ser reitor da Estácio de Sá em Salvador. Isso era mais ou menos que ano? Só para a gente situar. 2011. 2011, tá. E Salvador? Salvador. Oxi, então... Oxi, pronto. Fala assim, né? diria meu filho, oxi. E aí lá foi... Bom, lá eu comecei do zero, né? Então... Tu foi para Salvador, então. E aí... Mala e tudo mais. Sim, porque na época, Daniel, assim, ó, a gente tinha um casal de gêmeos. Tá. E eu não podia ter filhos, então também, por isso que a mãe tá junto, né? Então a gente fez um tratamento bem longo, né? Foi uma gravidez que eu engravidei de quíntuplos, eu fiquei deitada aos 9 meses, né? Só 2 bebês sobreviveram. Entendi. Então os filhos pra gente, e montar uma família, eu acho que foi, assim, foi o meu grande sucesso na vida. Sim, trunfo, né? Digamos assim, claro. E aí a gente não imaginava criar os filhos longe do pai, né? Poxa. E na época, o que acontecia? Para eu acompanhá-lo, ele é da iniciativa privada, eu não poderia acompanhá-lo. Então, havia um subterfúgio na lei, que se eu passasse no mestrado lá, na época não tinha EAD, né? Eu Poderias continuar fazendo o seu mestrado. Acompanhá-lo. Acabou que... É uma licença que tu pede, isso? Isso. Acabou que eu fiz o processo seletivo lá, né? Falei com os professores aqui que a gente conhecia da Federal e da ESAG. Tive uma indicação de um bom mestrado lá. Passei no processo seletivo. E acabou que na última hora a gente conseguiu uma remoção por permuta. Para eu não tirar a licença. Permuta. Vamos lá, explique-se. Remoção por permuta a gente um benefício da lei em que a gente consegue trocar um servidor de lá com um servidor daqui. Permuta, entendido, é uma claro. troca. E não é licença. Sim. Então, quando eu voltei quando eu recebi esse presente, cheguei em Salvador, estava trabalhando e comecei a fazer o mestrado. Porque assim, olha, o mestrado eram 5 etapas na época. Com banca e tudo. Eu tive um trabalho para passar, agora que eu passei, eu vou continuar, né? É um trabalho, né, para entrar, não é? E aí, Daniel, eu me apaixonei por essa área de estrito senso. Eu sempre digo que se eu tivesse começado do zero, eu começaria com uma área de pesquisa, porque eu sou apaixonada, assim. E lá, então, eu estava trabalhando na auditoria preventiva, e tinha uma coordenadoria grande de planejamento estratégico lá. Souberam que eu estava fazendo o mestrado em administração, gestão estratégica, vem trabalhar com a gente. E comecei, então, foi o grande marco de eu mudar do direito para a gestão judiciária. Então, administração, direito e foi para gestão judiciária. Gestão judiciária e depois gestão judiciária eleitoral, né? Mas é que tem lógica, né? Gestão
Gestão, administração, gestão em si, judiciária, parte do direito também, leis. E foi muito interessante, porque foi um período muito rico para mim, assim, foi muito bom em todos os sentidos. E aí, depois, o que aconteceu? Deu uns 3 anos ali de Bahia, eu morava em Salvador, Uhum. estava tudo ótimo, assim, eu tinha recebido até um convite muito, que eu me sinto lisonjeada, a coordenadora do curso, que era minha orientadora, era da UFBA, e estava pensando em sair, e chegou a me convidar para coordenar Então, eu estava feliz da vida em Salvador, porque Poxa, eu estava na área de sim. gestão e ainda podia continuar Na área, a parte na área acadêmica, né? acadêmica. Aí, surgiu uma oportunidade de o Ari voltar. Ai, meu Deus. E ele poderia ter ficado, mas a gente achou assim, olha, quem sabe a gente volta para ficar perto da família, Uhum. né? E a gente voltou Que vocês dois, como tem, vocês dois são aqui de Florianópolis, de isso? Florianópolis, as nossas famílias todas são daqui. Uhum. Nós voltamos e voltei para o tribunal e fui para a escola judiciária eleitoral. O tribunal estava não havia escola judiciária. E daí então o TSE editou uma resolução criando as escolas judiciárias no eleitoral. E eu fui convidada para entrar para gerenciar a parte de acadêmico-pedagógica da escola. Tá. Um outro mundo também, Total, né? né? Diferente, completo. E ali na escola, a gente trabalhava muito com gestão também. Uhum. Então, porque a gente trabalhava lá na escola com 3 eixos: capacitação, pesquisa e cidadania. Tá, capacitação, obviamente, treinamento, né? E Exato. pesquisa acadêmica, com certeza. Pesquisa acadêmica. Então, na verdade, na parte da capacitação, a gente fazia muitos congressos também. Uhum. Os grandes congressos de direito eleitoral, né? Congressos que reuniam entre 500 e 1.000 pessoas, Sim. né? E aí que eu aprendi muito a lidar com parcerias e rede. Foi super, super interessante. E a gente fazia parte, então, de capacitação. As ações de cidadania também com a rede. A gente fez, na época, um projeto chamado Qualifica, em que foi uma parceria com a ENA e a UDESC, em que a gente capacitava as pessoas que iam entrar, né, para a vida política, disseminava boas práticas e a UDESC lançou um programa de residência fantástico, que foi um sucesso no Brasil, eu te explico. E a cidadania, então, as ações de cidadania, né? Palestras em escola. Questões, claro, questões que a gente já conhece, com certeza. E hoje, inclusive, tem um projeto maravilhoso, né, que a Univale está envolvida muito fortemente, que é o Voz e Vez, que eles fazem eleições nas escolas, completas como uma eleição. Já para ir ensinando, obviamente. Então, assim, com registro de candidatura, debates, é super legal. Oh, que legal! É muito legal. Então, para que os adolescentes, né, já vão compreendam tendo essa consciência. Entendi. Então, a gente trabalhava nessas 3 frentes. Na área de pesquisa, quando eu assumi lá, eu descobri, por causa do Estrito Senso, que a gente tinha uma revista científica de 70 anos e que ninguém sabia que era científica, ninguém sabia nem que tinha critérios de Quality Caps. Não assim, foi indo assim. Foi indo assim. E aí, o que aconteceu? A gente transformou, hoje ela é uma 4, né? Opa, que legal. A gente uniu um conselho editorial do Brasil todo, por causa da rede dos congressos, muitos pesquisadores de eleitoral, então a gente reuniu muito essa rede, o pessoal da Univale nos ajudou muito também, né? E a gente então foi incrementando, né, os quesitos para torná-la científica na área de direito. Houve uma resistência um pouco natural, daquilo que a gente conversou antes de começar o podcast, né, de achar assim, qual é a aplicabilidade disso? E hoje essa cultura já mudou e há uma aplicabilidade, sim, né? A gente pode usar os artigos para fundamentar julgados, né? A gente pode usar os artigos para trabalhar com gestão, né? Então ela virou uma revista de gestão e direito eleitoral. Entendido. Qual a grande sorte? Ineditismo, porque muito pouca coisa escrita. Então, a gente conseguia subir no Qualis por causa dessa novidade, né? Então, a gente trabalhava com essas 3 frentes. Entendido.
Bom, continuo. Continua. E 40 anos é muito. Não, mas aí isso nós estamos falando sobre Isabela, pessoa jurídica, né? E dentro disso tudo nós temos a Isabela mãe, esposa, né? E nessa época, então, os teus pequenos, a tua dupla de gêmeos, já estavam com quantos anos já eles? Quando a gente foi para Bahia, eles tinham 7 anos, né? E aí eu fui seguindo aqui, então né? tinha uns 10, 12 anos depois quando voltaste. E foi bom, foi muito bom ter voltado, porque daí a gente convive, tem essa convivência familiar, né? Sim. E como é que eles se sentiram, a duplinha? Eles estavam totalmente integrados. 100% integrado lá em Salvador. 100%. E aí tu disseste que ia voltar, vocês falaram, e aí... E aí é engraçado, porque Isso. assim, ó, acho que tem com essa parte de desenvolvimento que eu vou entrar, eu vou fazer um link. Quando cheguei em Salvador, eu descobri que eu estava com um câncer. Poxa. E a gente começou a tratar, então. Lesionaram as paratireoides, eu tive um período bem difícil, assim, porque daí eu tinha dificuldade para andar, para falar. Imagina, pelo amor de Deus, né? Foi bem complicado. Mas depois que tu passas por uma experiência dessa, tu começas a ver a vida com outros olhos, assim. E eu voltei com essa experiência. E quando eu voltei, passei pela escola e foi super legal porque eu fui para a área, me chamaram para a área de desenvolvimento organizacional. Por quê? Porque eu cheguei aqui e falei assim, bom, como a finitude faz parte da vida, o que eu quero fazer da minha vida? A única coisa certa, né? Vida, Antes né? de ir embora. Eu quero fazer um doutorado, né? Eu quero ter tempo com meus filhos também, né? E acabei que no doutorado eu pesquisei algumas áreas. Doutorado em que você fizesse? Eu fiz em engenharia do conhecimento. Tudo focado no conhecimento, né? Na área do ensino. E então, o que aconteceu? Quando chegou lá, eu vi na administração, vi no direito e vi na engenharia, porque na engenharia da produção, e que o pessoal da engenharia do conhecimento é um pessoal da engenharia da produção e da administração, que foram criando cursos e tal, Sim. chegaram lá. Ele estava com uma nota 6 na época, hoje é nota 7. Então, dos cursos que eu tinha visto, eram que estava com uma nota mais alta. Então, eu falei assim, eu vou tentar entrar. E quando eu tentei entrar, Daniel, eu estava de licença. Qual instituição foi, desculpa? A UFSC. A UFSC aqui. Quando eu tentei entrar, eu estava num momento, assim, disso que eu te falei da doença, da limitação da doença, que estava muito forte. Então, eu dizia assim, tinha essa coisa da finitude, mas tinha assim, olha, eu estou muito limitada, assim. Será que eu tenho possibilidade? Será que eu vou sair dessa? E eu comecei a estudar para o processo seletivo. Eu não podia baixar a cabeça. Por causa ficava tonta. Com um tablet, assim, no processo. E meu marido dizia assim, é impressionante o teu amor pelo conhecimento, porque numa situação dessa, e o processo seletivo na época eu acho que tinham 7 etapas. Também, bastante. E foi indo, pesado, né? Foi indo e tal, e eu fui passando nas etapas, mesmo com as dificuldades. E quando eu consegui, culminou essa história toda eu acho, da maturidade emocional. Emocional, claro. A parte da engenharia, que foi fantástico, me apaixonei pela engenharia, acho que eu fiz no lugar certo. Tem algum que você não se apaixonou até hoje? E aí, chegando lá na engenharia do conhecimento, tem 3 linhas de pesquisa, a gestão, a mídia do conhecimento e a engenharia do conhecimento. Tá. E eu tive uma disciplina, meu orientador era uma pessoa super competente, o professor Neri dos Santos, né? E aí, estava tudo certo, eu estava fazendo planejamento estratégico na área de gestão e tal. E aí o professor Neri foi convidado para ser decano da PUC Paraná. E na época também não tinha essas orientações à distância. Sim. O que aconteceu? Eu tive uma disciplina com um professor que eu gostei muito, o professor Cristiano, que era muito cotado na época. Assim, ele já tinha um máximo de orientações e tal. Eu falei assim, olha, acho que eu vou tirar nota bem boa nessas matérias do Cristiano para ele ver que eu produzo. Já que, vê se eu conquisto ele ali. Vê se eu conquisto ele ali. E aí eu fiz as matérias dele, eu era muito CDF, porque porque eu queria muito aquilo, né? Então eu ia ter uma aula dele, eu estudava com antecedência o assunto. Para já chegar, né? E quando chegou então no final da segunda disciplina que eu fiz com ele, fui procurá-lo, e aí ele assim, professor,
tem essa questão, né, que o professor Neri saiu e ele concordou que se eu fosse meu orientador e queria saber se o senhor poderia me aceitar. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, eu só estudo liderança. E eu falei para ele, e eu só judiciário. Ele assim, topa fazer liderança no judiciário? E a partir daí eu entrei para a área de estudos na liderança. E isso tudo, né, é você no seu doutorado e dentro do TRE ainda. Dentro do TRE ainda. E por conta dessa história do doutorado, eu fui convidada para o desenvolvimento organizacional. Porque no desenvolvimento organizacional, além de todos os projetos, né, ligados à gestão, a gente tem no TRE uma obrigação de capacitar os gestores, né, uma resolução do TSE. A gente é obrigado a capacitar, fazer 30 horas de gestão para os gestores a cada 2 anos. Nós temos 200 gestores no quadro. Então, fui para lá para trabalhar com isso. Foi ótimo, maravilhoso. Imagina, tudo que tu já gostava, tudo de bom, juntou tudo. E ali também comecei a escrever os artigos. Então, a gente escreveu sobre liderança no setor público, liderança no judiciário, publicamos também liderança na Secretaria Judiciária do TRE, dessa parte toda de liderança e continuo até hoje. Estou no laboratório até hoje, né, do professor Cristiano, que é laboratório de liderança e gestão responsável. Explica um pouquinho, Isa, desculpa te interromper, mas já para a gente entrar um pouquinho no contexto do TRE. Né, uma das questões que eu gosto de trazer aqui, principalmente para quem nos assiste, é que eu sou empresário, empreendedor, então eu venho, né, dessa área, mas eu gosto muito de entender o outro lado. Né, porque eu converso com você, né, e eu já fiz, como eu te comentei, em um outro episódio com um dos diretores da junta, e eu gosto muito de entender, porque às vezes a gente não entende como funciona um órgão público. Então eu queria que tu desse um dia a dia, como que funciona o TRE, quais são qual é o objetivo dele, cara, que a gente sabe a questão de eleições e tal, mas é importante porque eu acredito que muita gente não entenda a verdadeira função, digamos assim, Tribunal Regional Eleitoral, né, e o que mais é realizado lá dentro. Tu pode comentar um pouquinho sobre isso? Posso. Não sei se eu deixei muito amplo. Não, tá ótimo. Assim, no começo da nossa conversa, e aí voltando mesmo, né, para a tua área de empresariado, assim, eu queria deixar bem claro, assim, que eu tenho convicção absoluta em que é possível a gente juntar a parte acadêmica com a gestão. Tá. Tanto que o título da minha tese é Liderança como Prática nos cartórios eleitorais. Então, lógico que o estudo ele sempre tem um delay da realidade, mas eu tenho convicção, eu uso tudo que eu aprendi todos os dias, no estrito senso. Tudo, exatamente tudo. Então, essa história de ter essa distância de academia e empresa, a minha experiência pessoal não é nesse sentido. Acho que dá para juntar, tá? Então, o eleitoral, ele faz as eleições. Sim. Só que ele é um processo altamente complexo, tá? Nos anos eleitorais, a gente tem resolução de CNJ do TSE com um calendário eleitoral. Na época em que eu fiz o doutorado, em que a gente fez em 4 cartórios de alto desempenho, na época, no planejamento estratégico, eram 300 atividades mapeadas no ano eleitoral. Então, assim, desde a gente cuida do cadastro, né? O cadastro fecha em maio. Então, o cadastro fechou em maio, então a gente trabalha também com fechamento de cadastro antes. Né? Tem toda a parte de julgados, né? Então, é uma enormidade, assim. Desde os julgados de candidatos, de partidos, que é um volume rígido de candidatura, né? Gigantesco, recursos. né? Com certeza. Gigantesco, né? Então, o que acontece? No ano eleitoral, a gente é voltado para a eleição. A gente tem a sede aqui, com 220 servidores, e a gente tem os cartórios eleitorais com mais ou menos 250, né? Esses cartórios eleitorais, eles trabalham muito, porque às vezes assim, o cartório é só o chefe de cartório mais um. E tem que organizar a eleição inteira. Então, tu imagina, visitar as escolas, local de votação. Por exemplo, Camboriú foi muito interessante. A gente fez um trabalho esse ano lá. Camboriú está tendo uma grande evasão de... Muitas pessoas estão vindo morar aqui. Então, sim, tem pouco lugar de votação. Entendido, claro. E tanta gente claro. que tem, né? Então, tem todo um sistema de logística que a gente não vê, né, por trás. A parte toda de assessoria de comunicação também. Então, o ano eleitoral é um ano pesado. No caso desse ano, né? E especialmente nas municipais. E também é um ano que... O que a gente faz no ano não eleitoral? A gente prepara também para o ano eleitoral, né? Então, o ano não eleitoral, rígido de candidato... aliás...
prestação de contas anuais, as próprias capacitações, né? Na parte de desenvolvimento organizacional, a gente prepara no ano eleitoral para implantar programas de gestão, porque no ano eleitoral é impossível o gestor se capacitar. Entendi. Então, a gente, no ano eleitoral, a parte administrativa também organiza tudo e prepara para que, no começo do ano não eleitoral, as pessoas possam se desenvolver, né? E aí, nos cartórios eleitorais também é onde a eleição efetivamente acontece. Uhum. E aí toda a parte de tecnologia também. No tribunal também a gente tem essa questão dos portais de transparência, as ouvidorias. O CNJ tem exigido que os tribunais montem muitas comissões. Então, por exemplo, eu sou o presidente da Comissão de Acessibilidade, né, que cuida da acessibilidade de todo o eleitorado e do servidor. Então, a gente fica sobrecarregado. E a gente está com uma questão muito forte agora, porque o último concurso que teve foi há 20 anos atrás, né? Então, agora estão saindo 40... Tá faltando gente, né? Acredito eu. Sim. Então, com a tecnologia, com excesso de informação, preencheram os requisitos para se aposentar esse ano 44 pessoas e no concurso que teve ano passado entraram 9. Então, assim... Já precisava de mais ainda. Então, a gente está tendo que criar soluções alternativas, né? Tem uma iniciativa que eu acho super interessante, então, que eles estão criando grupos especializados, né? No próprio estado, de servidores específicos para determinadas questões. Então, por exemplo, como lidar com processos criminais. Então, a corregedoria está montando grupos especializados de pessoas que têm muito conhecimento daquela área, para que, em vez de mandar para os cartórios eleitorais, esse grupo... A função deles vai ser a questão de crimes, por exemplo. Então, a gente está criando soluções alternativas, porque o quadro funcional está se esvaindo, né? A quantidade de exigências tem aumentado e a gente lidando com isso tudo. Na parte de gestão também, obviamente isso impacta na saúde, né? E aí tem casos, a gente tem tido um aumento de casos de questão de saúde mental. Burnout. Bem importante. Qual é a média de idade, não sei se não é uma média de idade dos servidores? 45 mais. 45 mais, E a galera nova, então, muito pouca gente, então. 9. Entraram jovens, assim, entre 20 e 30 anos, né? Então, no eleitoral, eu penso assim, eu sempre penso nisso, que já tem filmagens, assim, sobre isso, mas de ter uma filmagem específica no pré-eleitoral, para ver o volume de trabalho que o pessoal tem, porque é impressionante. E não adianta, né? Tu tens que fazer o que precisa ser feito. E é um órgão público um pouco diferenciado, porque a gente tem prazo de entrega. Não dá para fazer uma eleição daqui a 2 anos. Então tem que fechar aquele prazo. Entendi. Né? Então eu acho que torna ele um pouco mais ágil em alguns aspectos, assim, né? Então isso a gestão, obviamente, ajudaria muito e ajuda, né? Muito, principalmente essa questão desenvolvimento das lideranças, né? O próprio conhecimento das pessoas para que eles saibam, não digo trabalhar menos, mas fazer as coisas de maneira mais eficaz. Com certeza, absoluta. O planejamento estratégico ajuda muito isso, né? Nossa, em todas as frentes, Daniel, porque esse ano, a gente lançou 10 projetos esse ano 2025. 25, né? E um deles, porque daí foi alguns são obrigatórios do CNJ, por exemplo, teletrabalho é obrigatório, a gente fazia pesquisa, fazia roda de conversa, assim. Desculpa interromper, hoje vocês são 100% presencial ou não? Tu pode fazer teletrabalho? Tem 2 modalidades, tem o teletrabalho, que é integral em casa. Aí são questões bem específicas, a saúde mental do servidor, saúde mental de familiar, acompanhamento de cônjuge. Isso veio antes da pandemia ou foi depois da pandemia? Já depois da pandemia. Depois da pandemia. E o outro foi uma modalidade criada aqui, nosso diretor-geral, que eu chamo o home office. Então, o home office... Não é teletrabalho, é home office. Home office trabalha 4 dias por semana em casa e um dia desde que haja um rodízio, que haja uma organização, né? Entendi. Então, até no roteiro que tu me passasse, perguntasse qual é o grande desafio, para mim, esse é um grande desafio. Eu, como gestora, é o teletrabalho. Porque o que eu vejo, assim, por exemplo, tem trabalhos como
processos. Tá. É só eu classificar processo de baixa, média e alta complexidade. Tá. Me dou um prazo e dou as entregas. Mas o serviço da gestão, não dá. Você tem que estar lá, né? Gestão, né? Tem que estar lá. Gestão. Tem que estar lá. Então, é um desafio. Quem está em casa também precisa de atenção. E às vezes a gente não consegue dar toda a atenção, porque tem muitas... Está acontecendo muita coisa em loco, né? E é algo que a gente tem ajustado, assim, tem procurado iniciativas nacionais para ajustar isso, né? Mas é um grande desafio. E um marco que tu consideras, obviamente um marco, né, interessante de mudança dentro do tribunal? Eu acho que quando lançaram o CNJ, quando o CNJ foi criado, com todas as restrições do CNJ, e que lançou o planejamento estratégico... Isso foi que ano, mais ou menos? Foi em 2011, porque na época eu estava fazendo o mestrado nessa área. Uhum. Foi bem legal, assim. Então, e estava no planejamento estratégico. Então, e aí eu tinha a comparação do meu marido da iniciativa privada, em que a Estácio tinha o mesmo planejamento estratégico em todo o país, para saber como é que andavam as unidades. Então, por exemplo, eles tinham uma meta de captação de aluno. Tá. Então, tu conseguias comparar, olha, Santa Catarina está melhor do que o Espírito Santo. Uhum. O que está faltando no Espírito Santo? Vamos lá ajudar? E eu acho que a iniciativa do CNJ foi feita com a GV, inclusive, tá? A parte toda da concepção do planejamento estratégico, com as devidas resistências, eu acho que foi um grande marco, porque então a gente começou a trabalhar com indicadores, com resultados, com acompanhamento, com a gestão. Medir, né? Tu consegue medir, aquela história, tu tem que enxergar, quem não controla não governa. Exato. E o que eu acho também que foi muito interessante, fazendo um link dessas ferramentas de gestão, que eu acho que são fantásticas para essa evolução, lá no doutorado, quando a gente trabalhou com a liderança como prática, também teve o enfoque da engenharia. O que é o enfoque da engenharia? Eu tenho que encher essa caneca de água. Tá. Eu vou usar essa caneca, eu tô com sede? Tô. Eu tô com muita sede? Não. Então eu vou encher metade. Qual a energia que eu vou gastar para o que eu quero? Porque se tu não sabes o que tu queres e qual é a energia que tu vais gastar, tu ficas gastando a tua energia à toa com algo que talvez não seja tão necessário, né? Então isso assim foi muito, o que eu vejo do planejamento. Entendi. E o que eu vejo muito da engenharia, assim. A gente pensar, bom, vais usar isso para quê? Né? Não sei para que eu vou usar isso. Bom, então não dá. Então não precisa gastar energia nisso aí, por exemplo. E energia do grupo, da equipe, financeira, tudo, né? Então eu acho que tem essa visão disso, assim, para que isso vai servir, né? Por que eu vou usar isso? Eu acho que esse seria o grande norte para a gente começar a profissionalizar qualquer órgão, assim, né? Tá. E o nosso foi assim. Entendi. E isso, então, já enganchando com isso, quais os principais desafios humanos que tu vê hoje? Isso era um desafio, por exemplo, de fazer a pessoa que está acostumada a sempre encher a garrafa, não encher mais porque ela não precisa, porque ela gasta muito mais tempo enchendo, sendo que ela não bebe toda, né, sabendo que ela pode encher a metade. Que desafios tu vê aí nesses últimos, não precisa ser 40 anos, claro, mas os últimos 10, 15 anos com relação à própria questão de geração, a própria questão, agora entraram 9 pessoas jovens, né? O que tu percebe muito de diferente na pessoa, nas questões de desafios humanos? Nossa, a gente pode falar disso até amanhã, né? Mas assim, eu vou falar primeiro da minha experiência na gestão depois do doutorado. Tá? Eu posso, para mim, 3 pontos são desafios difíceis de lidar. E são fundamentais, né? O primeiro é alinhamento e sentido. Porque, assim, se tu não tens um alinhamento com a tua equipe, um alinhamento com as outras unidades, e se a tua equipe não vê sentido no que ela faz, é difícil coordenar. E para a gente achar sentido, eu vou te contar uma experiência que a gente teve no último ano que foi fantástica. Para a gente encontrar sentido, obviamente que é interessante tu ver as habilidades da pessoa, as competências, claro, né? Porque se ela tem uma competência ou uma habilidade e está no lugar errado, ela vai odiar onde está. Mas se a gente descobre isso, esse sentido da pessoa, essa facilidade que ela tem, coloca ela no lugar certo, deslancha. Foi o que aconteceu conosco. A gente tinha uma servidora no tribunal que era
capacitada, e ela tinha uma especialidade muito grande em traumas, tá? Trabalhava no desenvolvimento organizacional, fazia um trabalho de escuta e tal. Quando a gente entrou com um projeto chamado Conviva, que é gestão de conflitos e transtornos, a gente estruturou protocolos sigilosos. Então, para teres uma ideia, de 13, 2 anos atrás, né, antes de eu entrar, a gente tinha 13 oitivas por ano. A gente fechou esse ano com 156, porque as pessoas se sentem confiantes. Confiantes que, né? E aí, por causa disso, até a corregedoria, um parênteses, nos procurou, que faz as correções, né, de eleitoral, e a gente começou a trabalhar muito juntos, porque eles começaram a ver que aumentava a produtividade quando eu resolvia isso. Mas é claro. E essa pessoa, então, que tinha uma super expertise em trauma, sentamos, montamos os projetos junto com psicólogos terceirizados, com o pessoal da saúde, e ela está fazendo um trabalho fantástico. Então eu digo assim, olha, tu vai ser a líder desse projeto. Porque ela está confortável onde ela está, ela é o que ela gosta de fazer e ela vê sentido no que ela está fazendo. Então, esse caso é um caso que eu acho que é um case do sucesso, que a gente é um padrão a ser seguido, né? Tentar descobrir, lógico. Nem sempre numa empresa, quando tu contratas, tu queres resultado, esse é o número 1. Mas se tu consegue juntar essas coisas todas, vai potencializar o resultado, eu não tenho dúvida, né? Isso chama-se gestão, né? Saber aonde colocar as pessoas nos seus lugares corretos. Acho que isso realmente é um grande desafio. Vamos ver, outro que você teve. O outro é o grande tema do mundo, né? Confiança. Olha, tu não precisa às vezes nem saber fazer nada, mas eu só preciso confiar em ti. Confiança. E como os gestores têm que cuidar para que esse vidro não quebre, né? Porque, então, assim, eu acho que os estudos de inteligência emocional, né, toda a parte de autoconhecimento é muito importante. A gente está com um projeto no tribunal chamado Avaliação de Desempenho por Competência, que está trabalhando com as competências. A parte de entregas seria com o planejamento estratégico, as metas, né? E é impressionante, porque, assim, ó, as etapas, o 360... Avaliação 360? Vai mostrar coisas que tu não queres ver, que tu tens que desenvolver. Sim. Né? E como lidar com o outro, e como dar um feedback gestão de conflitos, produtivo, né? E como tá aberto, e como ter segurança psicológica naquilo ali. Então, a confiança hoje, eu acho que ela é um arcabouço, assim, de muitas variáveis. É uma base, né? E que a gente tem que, não é que tu vais viver tenso, mas tem que ter esse cuidado com as pessoas, né? Porque, às vezes, atravessa uma conversa e para tu retornar a confiança de novo é difícil. Mal, já fechou a outra pessoa, digamos com assim. Com certeza, né? Então, essa gestão de conflitos, ela é uma questão bem prioritária para vocês. E às vezes, assim, ó, tem esse projeto do Conviva, que é conflito, e tem um Avalia, e tem o que eu avalio? É preventivo. Então, assim, antes, né, ou até o de qualidade de vida, assim, não deixar chegar naquele ponto, né? Se eu tiver práticas, né, de feedbacks produtivos, né, de conseguir conversar. Tu vai antes, né? Não vai chegar nesse ponto, né? Não vai chegar nesse ponto. Então, eu acho que eu tenho muito orgulho de trabalhar no tribunal, mas eu acho que o tribunal não tem uma cultura de feedback e de conversar, porque as pessoas que passam no concurso são formadas em direito e não em gestão. Então, e o pior de tudo é que elas entram, especialmente de cartório eleitoral, e não vão quase trabalhar com direito, vão trabalhar mais com gestão, entendeu? Vai gerir o cartório, né? Sim. As atividades. Verdade, e tal. Então, está sendo um desafio lançar isso, porque não é fácil tu veres coisas que tu não gostas e não é fácil tu aprenderes a dar um feedback e ter que conversar. Mas eu tenho plena convicção de que isso é o caminho, esse é o caminho. Isso tu acredita que é uma questão cultural mesmo? Cultural mesmo. E do judiciário como um todo, né? O judiciário, ele é um pouco refratário, assim, né? A coisa muito de normas, de prazos, a burocracia não como... A gente ouve a burocracia como o excesso de papéis, né? Tipo, excesso de procedimento. Mas a burocracia, na verdade, é um jeito inteligente de fazer, né? Mas só que tem essa pecha, vamos dizer assim, de burocracia, aquilo que atrasa. E realmente é mais moroso mesmo, deixa tudo mais moroso. Tem que ter um outro jeito de gerir ali, né? Mas que é possível. Entendido. Né? E o terceiro ponto, que foi o que eu vivi nesses 2 últimos anos, que é o seguinte: o tribunal teve uma reestruturação e que juntou o desenvolvimento organizacional com a saúde. Opa, era isso que eu ia chegar. Nunca aconteceu isso.
A saúde é altamente complexo. Altamente Com certeza. complexo, né? Então a gente tem várias frentes, né? Desde licitação de plano de saúde, porque o TSL dá uma verba por servidor, e a gente, então, na saúde é como se fosse, entre aspas, uma cooperativa. A gente triplica esse dinheiro, Uhum. né? Então a gente, por exemplo, a gente licita plano de saúde. Se a pessoa for no balcão, ela vai pagar 50 vezes mais, Sim. né? E a gente não consegue negociar, então tem programas de vacina, de consultas, enfim. Aí fora as juntas médicas. Então, a gente começou a saúde, ela tem bastante trabalho, mas eu acho que esse pensar de desenvolvimento com saúde foi fundamental e é o terceiro desafio. Assim, para eu não cair na vala, né? Não cair tô com sinais de burnout, não tô dormindo. Vou As cair. pessoas falam, o Não. servidor... Agora sim, com Viva tá começando a vir. Tá, Né? mas as pessoas não falavam por quê? Por medo, porque Eu não acho que sentiam tem a uma coisa de uma vontade? fragilidade, assim, tu não és forte o suficiente, não estás aguentando o tranco. Mas isso é uma cultura que a gente... Né? Então, assim, tem sinais que o teu corpo dá, e eu mesmo não prestava atenção nisso, tá? Eu já tive um pré-burnout, assim. Eu não prestava atenção nisso, porque quando a gente está muito motivado, muito inteirado numa questão, a gente não vai prestando atenção na gente. Só que uma hora a máquina quebra. O motor funde funcionando. É, Né? eu sempre digo que é que nem uma maratona. Tu tens tantos quilômetros para percorrer. Se tu começares a dar todo o teu gás nos primeiros quilômetros e ela é uma de distância, chegar na metade, tu não chega, Nem na metade já não vais era. parar, né? Então, como a eleição é um processo longo, tem que ter esse autocuidado, assim, que é o que a gente está começando a trazer, né? Já teve várias iniciativas super legais no tribunal, e agora a gente está com esse programa preventivo que a gente está lançando, que é o Qualidade de Vida no Trabalho, como uma prevenção. É um programa de prevenção. E essa questão do programa de prevenção de vocês, porque eu gosto muito da área de prevenção, da área da inteligência emocional, inteligências múltiplas, né, como um todo, e principalmente autoconhecimento, né? Eu percebo não. Como que vocês trabalham, porque cada pessoa tem que se autoconhecer, não se autossabotar e compreender quais são os fatores que podem gerar um burnout ou, né, um desmaio ou alguma coisa relacionada a isso. Porque cada pessoa é única. Então vocês fazem isso, perguntas, questionamentos, porque cada um é diferente. Então né? lá vem nossa pecha primeira, né? Educação. Educação, porque a gente tem que levar o conhecimento. E o conhecimento hoje ele é fantástico, porque a gente não precisa levar só com curso, né? Então, né, a gente faz as rodas de conversa, né? Mas não só na parte. A gente tem uma parte que tu pode, que eu acho que é a grande sacada dessa área do conhecimento, é a parte vivencial mesmo, né? Então, quando teve uma capacitação que a gente foi feita no tribunal, que os líderes eram separados em grupos e tinha que terminar uma tarefa. Tá. Até lá na Uniacel, quando ele fizeram isso com culinária, eles separavam as equipes, achei super bacana. Existe uma capacitação para isso. Então, tu separava as equipes e tinha que terminar um prato em tal horário, né? E a gente, então, não teve a coisa a capacitação da culinária, mas tu consegues ver direitinho a fragilidade de determinadas pessoas, assim. Aquela que é agoniada, aquela que não tem paciência. Então, o grupo vê, ela se vê. Não necessariamente dizendo, olha só, teu 360, a tua avaliação foi péssima. Sim. Não, às vezes numa brincadeira, né, surge isso e aparece isso. E não é, eu imagino que a pessoa o grupo vê isso e tem um momento em que ela para sozinha e olha e diz assim, realmente isso aí acontece mesmo, né? E as pessoas demoram às vezes para compreender isso. Lógico, né? É um processo, né? Por isso que eu acho que tu que também tens a área de psicologia, o processo terapêutico ele é sempre muito fantástico, né? Porque ele faz com que tu te sinta seguro para enfrentar esses olhares, né? Inclusive o teu, né? O teu próprio olhar, né? Então, eu sempre acho que essa evolução, ela sempre vem com um processo terapêutico também, fica mais fácil, né? Mas eu acho que a educação, ela tem essas facetas em que a gente consegue visualizar, não necessariamente a pessoa sentando e absorvendo conhecimento, mas vivendo aquilo ali, né?
O ser humano ele é muito da vivência, da experiência, tanto que dizem que o passado não é muito, não serve, não foi criado para lembrar, e sim o passado foi criado para aprendermos. Então a gente sabe que aquilo aconteceu no passado que não pode acontecer no futuro ou no presente. Então são as experiências que fazem com que nós tenhamos esse crescimento, né, esse desenvolvimento. Então, Isa, eu percebo aqui muito que tu trabalhas, né, isso é uma questão, quando eu fiz o meu mestrado profissional na IBAP, né, que ele é um mestrado stricto sensu, mas ele é um mestrado profissional executivo, né, e eu tive essa visão que você tem, que antes eu não tinha, que era literalmente conseguir dissecar aquela questão teórica, né, que é uma linguagem X, e trazer para uma linguagem para o dia a dia. Eu acredito que essa integração, né, sempre existiu, mas que acabou, como a gente estava comentando no início, um pouquinho mais para um lado, um pouquinho para o outro, e deixou-se de lado essa integração, porque, na minha concepção, ela exige um pensamento crítico diferente. Porque tu tem que ter um pensamento de algo acadêmico, teórico, juntamente com um prático, né? Então, eu queria ouvir de ti. Agora que a gente está aí, já estamos quase 1 hora conversando, viu? Alguns conselhos que você tem para dar para as pessoas, no quesito, inclusive, se você quiser, para quem hoje está dentro do próprio tribunal, né? Como lidar com o seu conhecimento, compreender que a educação, o conhecimento faz parte para que você tenha uma parte teórica e coloque isso em prática. Me dá umas dicas, porque você passou por tudo, né? Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e conseguiu inserir isso dentro de você e dentro da pessoa jurídica que você é trabalhando dentro do tribunal. Dá algumas dicas para essas pessoas, como que elas podem se desenvolver internamente, já que a gente está falando de autoconhecimento. Então, tá. Vou tratar primeiro do primeiro assunto, né? A gente está no desenvolvimento organizacional, lá em 2018, quando eu entrei, foi feito um convênio com a universidade, com um departamento de psicologia organizacional. Tá. Então, a gente lançou um projeto. E eu vou te confessar, e queria até te ouvir também, o gestor não tem muito tempo de estudar profundamente a área acadêmica. Tudo bem, eu adoro estudar, mas eu não é aquela disponibilidade. Eu sempre trabalhei bastante, mas o gestor ele tem que estar ali direto, né? Sim. Então, o que a gente fez esse convênio? Justamente para isso. Ó, eu lancei esse projeto, eu vou te dar todos as informações, inclusive contextualizadas, e tu vais me ajudar na parte acadêmica. Tá. Então, quando a gente começou a fazer isso, e começamos a montar os projetos e apresentar para a alta administração, porque é fundamental a gente ter o apoio deles, aprender na escola, aquilo passava uma confiança. Por quê? Porque um artigo científico, para ele ter virado artigo científico, várias vezes, em vários ambientes, eles foram lá entrevistar as pessoas fazendo aquilo. Então, a gente não tirou aquilo do nada. A gente justamente tirou aquilo de reiteradas vezes em que se observou aquele fenômeno. Certo. Experiências práticas, né? Então, assim, se a gente pensar dessa maneira, o artigo ou a parte acadêmica, ela não está separada da prática. E é esse argumento que a gente apresentava. Olha, isso aqui foi implantado em comprovado, 20 países. Em 20 países. E outra coisa, assim, porque o meio stricto sensu ele é um pouco corporativo e as pessoas não têm conhecimento tanto. E outra coisa, ele passou por uma banca de doutorado, uma banca de professores especializados naquela área, qualificados para aquilo. Então, se a gente apresenta aqui um artigo, né, numa revista bem conceituada, com extrato alto, em que viveu uma situação em que a gente está querendo implantar, pelo menos a gente tem que dar ouvidos para ver o que está acontecendo. Então, esse foi o grande argumento, inclusive, para apresentar os projetos, né? Só que é uma cultura que tem que ser quebrada, em que o tribunal não estava acostumado. Então, quem está começando, o que eu digo? Estude, estude, estude. Porque quando a gente tem esse aparato de conhecimento e de experiência, na hora em que a gente quer apresentar algo, sugerir algo, né? Que isso gera motivação, sentido, e tu estás bem fundamentado, a diferença é completamente outra. Do que uma conversa que eu digo. Tu sabe o que tu está falando. Exato, do que
sem querer ser pejorativo, como uma conversa de bar. Tu estás trazendo dados concretos, né? Pode ser que não aconteça exatamente o que aconteceu em todos os estados da arte daqueles artigos, mas é melhor do que a gente ficar no achômetro, né? Então, eu acho que esse é o número 1, né? E até o que eu diria para quem está começando é isso, assim, eu acho que é o que eu não tive. Eu acho que se a Isabela lá atrás pudesse começar, eu acho que eu fui muito perfeccionista comigo, assim, em alguns pontos. Às vezes eu era... Exigente, vamos ser exigente contigo. Às vezes, assim, teve situações em que eu fui convidada para cargos interessantes, entre eles até a Secretaria de Gestão de Pessoas, e eu não aceitei porque eu achava que eu não estava preparada. Então, o que eu digo para quem está começando, a gente nunca está preparado. Tem que ir. É que nem filho, né? Se eu for me preparar para ter filho, não vai rolar, né? Então, assim, tenha coragem, vá, né? Confie nesse conhecimento que é acumulado e nessas experiências que a gente tem. E tenha fé e vai em frente. Isso é uma questão que tu comentaste que é muito do empreendedor. Né? Primeiro ele consegue, depois ele pergunta como é que faz. Exato. Né? Eu acredito que isso é uma das questões aonde primeiro te chamam de louco, né? E depois querem compreender como é que tu fez aquilo que ninguém fazia. Né? Então a grande questão que eu vejo nisso que tu estás comentando, que é algo que chama-se de pioneirismo, pode se chamar, né? Que é literalmente fazer aquilo que nunca foi feito. Né? Porque se a gente faz sempre o que já está sendo feito, o que já foi feito, tu já sabe como que vai acontecer. E isso é uma questão que eu trago do meu pai, que eu nunca me esqueci. Uma vez ele chegou, acho que faz uns 20 anos, ele chegou e disse assim para mim, filho, não, 20 não, faz uns 15. Tu já é mais inteligente do que eu, tu já tem muito mais conhecimento do que eu, tu só não tem a experiência que eu tenho. Então, tu te imaginas que tu estás no caminho certo. Tu não precisas ter a certeza de tudo, que isso é uma coisa que quando a gente é acadêmico, a gente pensa, não, eu tenho que ter toda a certeza antes, né, de eu começar a me movimentar. Isso é uma coisa que trava o acadêmico, né, a academia em si, o CDF, né, já pelo outro lado, aquele que pega a aventura e se vai, né, ele vai tropeçando e ele vai indo e não para e não desiste, continua com a sua disciplina, porque a motivação já passou, né, quando tu iniciou, deu aquele pico de adrenalina, depois tu tem que continuar pela disciplina. Então eu percebo que quando tu une exatamente essa questão do teu conhecimento, e até tu comentastes do continue estudando, qual é a minha visão? Com relação a tempo, pouquinho por dia, 30 minutos por dia. Então eu tenho a mania de ler 2, 3 livros ao mesmo tempo. Por quê? Primeiro porque eu tenho um pequeno déficit de atenção, porque eu sou ansioso pra caramba, gosto de falar, gosto de me expressar. Então, quando eu estou lendo, eu gosto de ler sempre, por exemplo, um romance, juntamente com algo técnico. Porque eu leio 15 páginas, 10 páginas, a questão técnica eu já canso. Então eu vou para alguma coisa a minha cabeça funciona assim. Inclusive, quando eu estou estudando, eu gosto de ter um livro físico, eu gosto de ter um computador na frente e um tablet também, porque aí se eu acho uma palavra, uma frase que eu gosto, eu procuro essa palavra, essa frase num conhecimento determinado dentro do tablet para que eu tenha mais conhecimento em relação àquela frase, para que eu procure no ChatGPT e consiga gerar um pensamento crítico melhor. Eu acredito que seja exatamente isso. Quando tu tens a prática e tu vai junto com a parte teórica, a tua base fundamental, ela vai se solidificando muito mais. E quando tu olhares aquela dificuldade, como tu já é uma pessoa que vai para frente, tu vai mesmo com medo. Né? Eu vou, mas vou mesmo com medo. E aí, quando tu vai enfrentando, a gente chama, né, os dragões, é aquela história, né? O que muda com o tempo não é a questão dos desafios ficarem mais fáceis, mas é que a tua caixa de ferramentas é muito maior. Então, quando a gente estuda, a nossa caixa de ferramentas, ela é muito maior do que quando a gente não estuda. E quando a gente continua estudando, essa caixa ela aumenta cada vez mais. Eu posso arrumar um motor de um carro simplesmente com uma chave de fenda, para quem tem um conhecimento, né? Uma chave Phillips, etc. Mas se eu abrir minha caixinha, eu tiver as chaves certinhas, eu vou ter muito menos dificuldade. Então, essa é a minha visão
relacionada à parte acadêmica, teórica, prática, né? E uma última pergunta. Qual é o futuro da Isabela? Isabela, futuro. Hoje você está já há bastante tempo no tribunal, não sei como funciona essa, né, essa questão, mas e a Isabela agora? Porque agora você já está há bastante tempo, né, Isa? Bom, eu sempre adoro, eu gosto muito de conversar contigo, Daniel, então a gente tem muitas coisas em comum. Vou te falar da história do livro para te dizer o que vai ser o meu futuro. Então, eu botei uma meta, eu leio vários livros ao mesmo tempo. Que nem eu, então. Eu botei uma meta de ter só máximo 4 livros, hoje eu tô com 6, né? E eu tenho uma técnica, que é o seguinte, às vezes aquele livro, ele dá uma empacada, Dá uma empacada, né? E aí eu digo assim, bom, vou mudar. Ou, às vezes, olha, hoje eu acordei ótimo, eu posso ler um negócio bem pesado. Hoje, pô, tomei bastante tem horários também, às vezes, né? Tem horário. Então, assim, eu sou uma leitora, amo fazer isso. Comprei uma cadeira de leitura que amo estar naquela cadeira, um ritual para estar lá, me dá muito prazer. Então, Vem assim, um cafezinho do lado, alguma coisa, ou não? É só leitura mesmo? Não, um cafezinho do lado. Tá. Se é de noite, pode ser um vinhozinho. É maravilhoso para mim. E eu acho que é o seguinte também, na história dos livros, eu estou fazendo de curtição uma pós de neurociência do comportamento. Sabe que eu pensei em fazer, tá? Uma de neurobusiness, neurociência. Na verdade, foi indicada até com o pessoal lá da psicologia do doutorado da organização, que é uma pessoa que virou uma referência, né? Depois eu te passo. Sim, por favor, que eu gostei. E o que acontece? Quando a gente lê vários assuntos, isso que eu te falo, quem está começando na profissão, não só na área técnica, porque vários assuntos te provocam várias sinapses e modos de ver a coisa diferente. Então, desde um livro de tendência, né? A gente estava falando antes do Rápido e Devagar, até um livro técnico, né? Da área que eu estou vivendo agora, sei lá, de avaliação de desempenho e competência, enfim. Ou um romance. Eu acho que isso tudo faz com que tu tenhas uma outra... O romance, ele desenvolve o teu lado criativo, né? Neurologicamente falando. Então, eu sempre acho que tudo isso é ferramenta, não só a área técnica, né? E eu comecei a fazer o seguinte, quando eu já tive tempo de aposentadoria, fiquei um pouco mais, e estou fazendo um trabalho com a UFSC, que era de direcionamento de carreira, para quem pensa em se aposentar. Para quem pensa em se aposentar. Então, assim, há 3 anos atrás, assim, eu vou ter que me desconectar. Eu quero fazer outras coisas na minha vida. Eu adoro o tribunal, mas eu quero viver outras coisas, né? E aí os estudos da felicidade fizeram que eu pensasse nisso também. E aí, então, teve um processo de desligamento, que é um luto mesmo, né? 40 anos convivendo com aquelas pessoas. De repente, puf. É uma delícia, porque assim, eu lanço um projeto, eu conheço o tribunal inteiro, então eu vou pra lá, vou pra cá, né? Sente em casa, né? Me relacionar. Mas eu queria fazer alguma coisa diferente. Em tudo que eu faço desses trabalhos, eu fiz um de aposentadoria e depois de direcionamento de carreira, e vejo na minha terapia, tô vendo isso também. Tudo leva ao conhecimento. No dia que eu fiz o meu requerimento de aposentadoria... tu já fizeste isso? Tu me ligasse convidando, eu digo que foi um sinal dos céus. E uma professora do meu laboratório me convidou para a gente apresentar um artigo na Noruega. E eu digo assim, é isso que eu quero fazer, é isso que eu amo fazer, isso que eu faria de graça. Entendi. De tanto que eu gosto de fazer. Então, eu quero viver isso, né? Antes de eu ir embora, eu quero viver isso. Nesse período dos 3 anos, antes de assumir esse cargo, a gente estava se preparando para fazer o pós-doc na França. Toda uma energia, né? Porque daí o francês tem que fluir. E a gente, né? Eu não queria chegar lá também e só participar das reuniões, eu queria chegar com conhecimento, já ter escrito os artigos da tese para poder discutir aquilo, né? Também é um sonho que eu tenho. Eu acho que com a maturidade, é engraçado, não é que os sonhos vão perdendo o brilho. É que parece que a gente vai ficando feliz com menos coisas, assim. Então, eu acho a minha vida muito boa, entende? Então, assim, seria uma cereja do bolo, quase, né? Mas, assim, o que eu penso em fazer, sem dúvida nenhuma, é essa área do conhecimento, porque para mim não é um trabalho, é um prazer. Entendido. É isso, assim, e essa questão também, o que me move, né? É juntar a teoria com a prática para ver se eu melhoro a vida de alguém. Não sou Deus, né, para melhorar. Não, mas né? Entendi, tu tem compaixão. Mas assim, poxa vida, empatia. Se a gente consegue, por exemplo, esse projeto Conviva, né? Tá ajudando tanta gente, tá repercutindo o trabalho, mas tá ajudando muita gente, a gente vê isso.
Pois é super legal, porque eu tô saindo, o pessoal vai continuar. Sente bem, né? Isso dá uma satisfação, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Mathieu Ricard. Eu fico pensando na história desse pesquisador, eu digo assim, gente, é muito desprendimento. Ele fez o mestrado, doutorado, ele é filho de um grande filósofo francês e de uma artista plástica. Começamos já diferenciado, né? Não, ele é fantástico. E ele fez um mestrado, doutorado no Instituto Pasteur. Outro diferente. Com um cara que ganhou o prêmio Nobel. E entre um e outro ele foi para o Tibete. E vou resumir. Ele largou tudo. E ele é monge, ele é tradutor dos Dalai Lamas, né? Do francês. E eu acho que o livro que eu li dele foi da tese, porque ele está muito bem fundamentado. Eu tenho todos os livros dele, mas ele tem um livro chamado Altruísmo. E esse livro fala o seguinte: quando tu fazes bem a alguém, isso te dá um bem-estar. Pô, fantástico. Fantástico. Ele foi considerado o cara mais feliz do mundo. Mas não é. A Universidade da Pensilvânia, onde veio o Seligman e tal, tem aqueles pesquisas com os eletrodos e tal, e ele tem quesitos de bem-estar muito, muito acima do que as pessoas têm. E ele fala que ele justifica a isso. Ele acha que quando a gente faz um trabalho, algo, pago ou não, que tu tem sentido, e que tu sabes que tu estás ajudando alguém, isso te faz muito bem. Eu tenho isso em mim, assim. É o que me move, eu acho que é o meu propósito que dá sentido. Já leste o livro do Viktor Frankl? Já, é ótimo. É o que eu ia dizer, né? É ótimo. Sentido da vida, né? Em busca de sentido, né? Acho que acredito que seja exatamente isso, né? Que a gente fazer alguma coisa com propósito, né? Então isso eu acho que tu vê, né? Que a gente flui a conversa porque a gente gosta de conversar sobre questões que realmente desenvolvem a nós e que a gente consegue contribuir, né? Isso foi uma questão também que eu trouxe por causa da educação, né? Isso é algo que eu descobri, né? Era algo que eu sempre fazia, mas né? Hoje eu tô com 43, mas meus 20 anos eu fazia e gostava, mas não sabia que eu fazia que eu gostava, né? Mas eu sabia que eu fazia e que eu me sentia bem conversando com o professor, conversando com os alunos, né? Fazendo essas duas partes, tanto que, né, eu também sou professor da fundação, né? Então é muito bom tu receber uma questão de um aluno, ou quando ele conta um exemplo, ou quando ele se sente bem, que, nossa, professor, isso foi uma coisa muito legal que você comentou. Eu acho que isso, tem pessoas que realmente se sentem, que gostam, né, de fazer, de trabalhar, de sentir que tanto você quanto as outras pessoas se sentem positivamente bem e melhoram ao longo do tempo. Tanto que eu digo, muitas vezes as pessoas vão lá na empresa conversar um minutinho, elas passam 2 horas sentadas na cadeira lá do meu lado e a gente conversa. Bom, que nem quando nós vamos conversar, né? A gente começa a conversar e passa de um papo, passa para outro, de repente vai para um lado, e isso eu acho que é muito bacana, né? Mas então, doutora, vou fazer pós-doc lá na França, olha, deve ser difícil fazer em francês, hein? Não sei, eu acho que é uma ideia. Tem que se julgar. É uma ideia. Joga. Eu tô começando a seguir o conselho que eu tô dando pra turma nova. Isa, querida, então eu queria te agradecer. Sabe que a gente pode ficar aqui muito tempo, né? Tinha vários assuntos que eu tinha na minha cabeça que não tinha nada a ver aqui com o nosso, mas que eu tinha vontade de repente, a gente fazer um parte 2. Mas eu queria te agradecer pela presença, né, e dizer que sempre é muito bom conversar assim com uma pessoa com bastante experiência, né, porque me traz uma visão muito legal, né? Então agradeço imensamente a tua presença aqui, querida. Eu é que agradeço, porque gosto muito de ti, acho a GV uma baita de uma universidade, né, e faculdade, e sempre que estou à disposição. Coisa boa, coisa boa. Então, pessoal, agradeço então por terem escutado o episódio de hoje, né? Não esquece de se inscrever no canal, era algo que eu tinha dito lá no início, mas me esqueci de falar. Gente, ó, um beijo e até a próxima. Muito obrigado.